Oi, aqui é Conceição Rudolph, do Transformando Paradigmas. Hoje eu vou falar sobre peças e receberás. Como é que isso funciona, Cessa? Olha, a coisa é tão simples e tão fácil que as pessoas não acreditam que realmente surta efeito. Quando Quando a gente pensa em alguma coisa que a gente está precisando, seja dinheiro ou em alguma situação difícil que você não pode controlar, você simplesmente bloqueia-se e começa os julgamentos. Julgamentos esses que a gente aprendeu quando criança, que aprendeu no decorrer do tempo, principalmente em relação a dinheiro. Eu vou contar aqui para vocês um fato que ocorreu comigo, porque de qualquer maneira, tudo que eu estou falando foram experiências minhas de vida. Eu não estou falando de experiência de outra pessoa nem nada. Tudo está sendo da minha vida que eu experienciei. Então, eu sempre gostei de andar de moto. E ainda em Recife, antes de vir para a Alemanha, eu tinha uma mobilete, mas aquilo está ficando muito pequeno, muito devagar, e eu queria uma moto. E aí eu disse, eu vou entrar no consórcio. Só que eu me registrei nesse consórcio, tudo. Passaram-se, acho que 5 meses, 6 meses, e eu não tinha sido contemplada, e aí chegou o tempo de eu vir para a Alemanha. E aí eu pensei, o que é que eu faço com esse consórcio? Aí eu fui e passei o consórcio para minha cunhada e vim embora. Eu disse, não, quando eu chegar na Alemanha, eu resolvo isso e tiro uma carteira de moto, alguma coisa assim desse tipo. Então eu cheguei aqui e aquela coisa de adaptação, aprender o alemão e me adaptar no país e também na vida de casada, tudo era novo. Eu simplesmente deixei esse plano de usar moto ou andar de moto para depois. Quando meu filho completou, eu acredito que 5 anos, 6 anos, por aí. Aí eu disse, não, eu vou agora comprar uma Motorola, que é 50 cilindradas. E com a minha carteira de motorista, eu tinha condições de usá-la aqui, sem precisar de tirar uma carteira de motorista para moto. E aí eu passei anos usando essa, que a gente chama aqui de rola, e eu adorava, ia para todo canto com ela. Às vezes eu colocava meu filho no bagageiro quando ele queria, quando não, a gente via alguma maneira de eu ir de carro, mas eu tinha arola. Bom, e aí o tempo foi passando e eu achando que aquela arola estava pequena. E aí eu disse, eu agora vou tirar a carteira de moto. Em 2011, isso 21 anos depois de eu ter chegado na Alemanha, aí eu decidi, eu digo, eu agora vou tirar essa carteira de moto. E muita gente falando, ah, porque você não pode, que você já está muito velha e que uma carteira de moto é muito cara e não sei o que mais, mas eu já tinha decidido. Eu não tinha o dinheiro suficiente. Eu tinha um dinheiro, mas não era suficiente. Mas eu também não sabia quanto era. E aí, nessa época, eu estava com um namorado que tinha uma moto e eu querendo tirar minha carteira. E ele me motivou. E aí eu disse, mas eu não tenho o dinheiro completo. Ele disse, não, isso não é problema. E aí ele completou e
eu tirei minha carteira. Agora, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu me inscrevi para tirar essa carteira em março. Lembro como se fosse hoje. Porque eu acho que em maio a gente foi para o Brasil, passar 3 semanas, e aí, quando eu voltasse, eu dava continuidade para as aulas, teórica e prática, e tirava minha carteira ainda no verão. Só que não foi assim que aconteceu. O instrutor, não sei por que cargas d'água, resolveu adiar, ficar adiando o teste e chegou para mim e disse: Olha, eu só tenho uma vaga em novembro, no dia 15 de novembro. Eu disse: Meu Deus, 15 de novembro, a temperatura aqui está bem baixa. E era o último teste dele, porque aqui na Alemanha, como a temperatura em novembro baixa muito, eles têm um limite para poder dar aula de moto. Não é 24, é 12 meses como aí no Brasil, porque a temperatura é quase que igual. Aqui não. E o último horário que ele tinha, ele me deu. Eu disse: Por que você não me dá antes? Não, porque está tudo cheio. Eu acho que foi invenção dele. Eu acho que ele queria era, sei lá, ganhar mais dinheiro com isso, porque se eu não passasse no teste, eu ia ter que esperar para o próximo ano. Eu não sei o porquê, eu sei que ele disse só tenho no dia 15. E aí eu parei e pensei: digo, até quando eu posso lhe dar uma resposta? Aí ele disse: essa semana você pode me dizer. Isso era uma segunda-feira, eu lembro tudo como se fosse hoje. E aí ele disse: até sexta-feira você pode me dar um retorno. Eu digo: tá bom. E aí eu cheguei em casa e, comentando com o meu namorado, eu disse, ele me deu uma hora para o dia 15 de novembro. Ele disse: mas 15 de novembro é muito frio. A temperatura não vai, ou melhor, de um modo geral, a temperatura chega a 3 graus. Quando está uma temperatura amena. Eu digo: meu Deus, e aí, o que é que eu faço? Aí me veio uma ideia que foi exatamente, eu já estava assim, estudando muito sobre a física quântica, o poder da mente e tudo mais. Eu simplesmente disse: Deus, faz com que o dia 15 de novembro eu tire essa carteira, faça o teste prático, mas eu quero 25 graus no mínimo. E aí, deixei. Entrei em contato com o instrutor e disse: tudo bem, eu faço. E aí ele marcou, e aí eu disse a ele: eu vou fazer, mas a temperatura, o dia vai ser ensolarado, com 25 graus. Aí ele começou a rir. Ah, impossível. Em novembro, eu digo: você vai ver. Passou-se. Isso eu já não tinha nem mais lembrado, eu estava logicamente preocupada em fazer, mas aí eu me entreguei a Deus. Eu disse: resolve isso para mim, porque eu quero tirar ainda esse ano. O tempo passou, início de novembro, inclusive até nevou. Eu digo: meu Deus, faz com que no dia 20, no dia 15, eu tenha 25 graus com sol para tirar essa carteira de moto. E sempre com aquela ideia, né? E com a confiança. Eu confiei piamente. Chegou no dia 14, aí o jornal aqui, que eles falam diariamente, o jornal diz: nós teremos uma surpresa nunca vista. A temperatura amanhã vai chegar a 27 graus. E ninguém acreditou.
e não deu outra. Quando foi no outro dia, estava um sol lindo, parecia verão. E eu cheguei para o instrutor e disse, tá vendo que eu disse que ia fazer com sol e com a temperatura alta, e fiz e passei. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que acreditem que pode. Se você acha que é impossível, sei lá o quê, pense no poder que o Deus ou o universo, ou sei lá o que tem. Eu não tinha outra opção. Então, eu também não queria deixar para o próximo ano, porque ia encarecer essa carteira. Mas aí eu pedi com tanta fé e confiei que não deu outra. Então, isso é uma das experiências que eu vivenciei depois de eu ter estudado e testado. Eu testava com coisa pequena e aí eu disse, eu vou testar agora com isso. E deu certo. Olha que é uma coisa que nunca que você vai imaginar que uma situação natural, que é inverno, verão. Aqui o inverno é muito frio. E a roupa que eu tinha não era adequada para o inverno daqui. O casaco de motoqueiro. Logicamente, eu iria improvisar, botar outro casaco por baixo, mas eu pedi e consegui. Então, a única coisa que a gente precisa é confiar. Esquece julgamentos, esquece o que falaram quando você era criança ou quando você era jovem, que não dá, que não pode, que você não vai mudar a temperatura, que foi o caso que eu contei agora. Ou você quer fazer alguma coisa e as pessoas começam a te colocar medo, como foi o caso de quando eu falei para minha mãe que viria aqui para a Alemanha. Deus me livre! Não faça isso, não. Esse povo é muito grosso e não sei o que mais. É, lembra da Segunda Guerra Mundial, lembra da história de Hitler. Tudo isso é julgamentos. Tudo isso era medo dela e não meu. Eu disse, olha, isso aconteceu há não sei quantos anos atrás. Hoje a situação é outra. E eu já tinha vindo aqui é, tirar férias e vi que a situação era totalmente diferente. Então, quando você quiser qualquer coisa, peça e confie, acredite que vai chegar para você. Não se pergunte como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir comprar tal carro ou tal apartamento? Não, não pergunte, apenas peça. E outra coisa, não seja humilde. Peça o que você acha que, através do seu julgamento, seja muito. Porque eu estou fazendo isso e estou conseguindo. E eu acabei de passar para vocês a minha experiência de uma coisa que eu própria, apesar de tanto ter lido, de tanto ter estudado, tinha minhas dúvidas. E concluí, através dessa experiência, que realmente a coisa funciona. Só que as pessoas não vão falar para você. Ninguém vai chegar e vai dizer, você vai conseguir isso, você vai conseguir esse dinheiro, você vai conseguir um apartamento, você vai conseguir um emprego melhor, porque não é interesse deles. A sociedade não tem interesse. Então, peça sem piedade, sem constrangimento, e simplesmente pense, eu sou merecedora. Foi isso que eu fiz quando eu pedi para que a temperatura no dia 15 de novembro de 2011 chegasse a 25 graus. Eu simplesmente não fui humilde,
eu não tinha como mudar a situação. O instrutor não quis me dar uma aula, não quis me dar um horário antes, no verão. Então eu mostrei a ele que eu podia. E pude com a ajuda de Deus, eu consegui. Então, se eu conseguir, se eu estou conseguindo muita coisa hoje, você também consegue. Desde que peça e não seja humilde. Baixa tudo quanto é barreira. Julgamento você manda embora. Se alguém, alguma coisa chegar e querer te bloquear, isso não é meu. Sai e eu vou conseguir. O universo vai me dar. Você consegue absolutamente tudo. Porque eu consegui e estou conseguindo. E eu continuo. Fica aqui esse vídeo mostrando a vocês que absolutamente tudo é possível, desde que a gente peça, peça e esqueça. Esqueça no sentido de, não, eu vou conseguir. É mais ou menos quando a gente vai para um restaurante. A gente olha o cardápio e escolhe um prato e chama o garçom vem e diz, olha, eu quero tal prato. Ele anota e sai. E você confia piamente que você vai receber. Talvez em 5 minutos, talvez em meia hora, dependendo, né, do cardápio e do movimento do restaurante. Mas você não sabe o tempo que você vai receber. Você não pergunta pro garçom quanto tempo vai demorar. Você pede. E fica na mesa ou conversando com alguém que está com você, que geralmente a gente vai acompanhado para um restaurante, fica lá conversando, esperando. Você não fica pensando na comida, você conversa com a pessoa sobre outras coisas, mas a comida vem mais cedo ou mais tarde. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer, é isso que eu aprendi e faço. Peça e esquece. Faz outra coisa. Continua no trabalho ou se está estudando, continua a tua vida como se nada tivesse acontecido. Agora, fique atento ou atenta, porque pode acontecer de você receber de caminhos que você não conheça e aí você não vai entender e reconhecer. Um beijo, fiquem com Deus. Muita sorte para vocês e peça, peça e vocês vão receber. No próximo vídeo eu falarei mais um pouquinho de minhas experiências. Tchau!